Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender por que a robótica educacional está relacionada com o currículo escolar e com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Para começar, a robótica educacional ela vai aproximar a tecnologia do currículo escolar, constituindo uma proposta educacional de movimento, ou seja, ela vai diminuir a distância entre a teoria e a prática. Logicamente, vai ter prática, e nessa prática vai ter atividades que vão envolver construção, programação e automação. A BNCC reconhece os benefícios da robótica educacional no desenvolvimento do aluno, enfatizando a tecnologia como um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de cidadãos mais críticos e responsáveis na sociedade. A aula de robótica precisa ter no mínimo 100 minutos, e esse é o tempo necessário para garantir ao aluno a oportunidade de aumentar sua criatividade, com montagem de projetos e respeitar o processo de ensino. Por se tratar de uma metodologia ativa, sugerimos ao professor que utilize outras estratégias na aula de robótica, como por exemplo uma sala de aula invertida. Agora a gente vai falar um pouco sobre a programação. Só que antes de a gente entrar realmente na programação, a gente vai falar sobre o algoritmo, que nada mais é do que passos sequenciais e lógicos. O que são esses passos sequenciais e lógicos? Na verdade, o algoritmo seria linhas de comando ou passos que tem que ser seguido para resolver um problema, por exemplo. No caso, a gente pode usar ele nas máquinas, quanto também na gente mesmo. Quando, por exemplo, a gente vai fazer alguma atividade, a gente segue alguns passos lógicos. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, eu vou fazer o quê? Vou pegar a receita, ler a receita, né? Misturar os ingredientes e geralmente colocar no forno. Eu não posso, por exemplo, pegar os meus ingredientes, não misturar, colocar no forno e tirar e depois misturar o ingrediente. Porque não é lógico isso daí. O computador ele tem que ter uma lógica, e por isso que é lógica de programação. O algoritmo, basicamente, ele vai falar para você os passos a passos a serem dados para que aquele problema seja resolvido. Então, outro exemplo. Se eu quero montar, por exemplo, um sanduíche de queijo e presunto, ou só de queijo ou de presunto, tanto faz. Aí eu falo assim, eu quero que você escreva, por exemplo, os comandos para eu montar um lanche de queijo e presunto. Detalhados. Então, por exemplo, tem que pegar lá o pão. Então, primeiro comando, pegue o pão. Segundo, abra a sacola. Terceiro, pegue 2 fatias de pão. Quarto, abra a fatia de pão. Quinto, coloque um queijo. Sexto, pegue o outro pão, coloque em cima do pão, do outro pão e do queijo. Pronto, você montou um sanduíche de queijo, por exemplo. Agora, se eu falar para você, vai lá e me monta um sanduíche de queijo. Você vai lá e faz tudo isso que eu falei, só que sem os comandos passo a passo. Mas as máquinas, elas não entendem isso daí. As máquinas precisam de uma programação lógica. E é passo a passo. Porque a programação, basicamente, é como a gente vai nos comunicarmos com as máquinas. Pensa uma situação. Eu e você falamos português, certo? Agora, se eu pegar e for para outro país, a França, por exemplo, que é um país muito bonito, eu vou ter que chegar para um francês e falar em francês. Porque se eu falar em português, ele não vai entender. Então, para eu me comunicar com o francês, eu preciso falar a língua dele. Assim como as máquinas também têm uma linguagem própria, que é a linguagem de programação. E a gente entra em 2 casos específicos, a linguagem em blocos e a linguagem em códigos. A linguagem em blocos ela é mais simples, mais fácil, ela simplifica a vida de quem está programando, porque realmente ela é em blocos. Então, tem um bloquinho aqui que faz uma função. Eu vou encaixando um bloco atrás do outro. A gente vai ver isso daí nas aulas do nosso curso. E nós vamos usar a ferramenta chamada MBlock, que é em bloco. Existem várias ferramentas que fazem o bloco, assim como MBlock, Scratch e outras línguas aí. Então, essa é uma linguagem em bloco. A outra linguagem é em código, que realmente são linhas de comando, igual eu falei com você. Pega o pão, tira o pão, abra o pão, coloca o queijo. Então, são linhas de comando. Nessa linguagem de código, eu realmente vou escrever. E também tem várias linguagens de código. Tem a C, tem mais, Python e outro tipo de linguagem. Então, para nos comunicarmos com as máquinas, usamos a sequência lógica. Essa sequência é o algoritmo. E a programação é o como eu vou programar aquela máquina. A gente, por exemplo, é programado para várias coisas na nossa vida. Quando eu era criança, por exemplo, quando eu ia atravessar a rua, o que eu fazia? Eu parava, olhava para um lado e para o outro. Ou seja, alguém me programou para fazer uma função. Então, um robô é mais ou menos a mesma coisa. O robô tem o quê? Tem os sensores, tem o cérebro dele, que são os chips dele que faz a programação dele, e depois os atuadores, que pode ser motor, pode ser alguma coisa que faça alguma função.
No meu caso, o meu olho é o meu sensor. Então eu parei na rua, olhei para um lado para o outro. Quando eu olhei, eu estou captando a imagem pelo meu olho. Então, é o meu sensor. O meu cérebro seria o chip do computador, que vai processar a informação. Ou seja, se eu estiver vendo um carro vindo, eu não vou atravessar. Se não tiver um carro vindo, eu vou atravessar. Então, eu paro, olho. Tem carro vindo? Fico parado. Paro, olho. Não tem carro vindo? Eu vou avançar para atravessar a rua. Então, o robô é mais ou menos assim que funciona. Eles têm os sensores, os atuadores e a parte onde é processado as informações que eles captam na parte externa. Beleza? Então, vamos lá.